Oi, aqui é o Mário. E a Michele. Bem-vindo à série sobre o Egito! Neste episódio, vamos compartilhar nossa aventura pela metrópole do Cairo, que reúne cerca de 20 milhões de habitantes e mais de 5 mil anos de história. Buscamos a forma mais rápida e menos cara de chegar ao Egito. Havia a opção de um voo partindo de Lyon, mas ele ia para uma cidade do litoral, fora do nosso roteiro. Então encontramos um voo partindo de Marsella, cerca de 2 horas de trem rápido até lá, então escolhemos essa opção. Chegando para o embarque, descobrimos que o voo era inaugural da companhia aérea, Marsella direto para o Cairo. Ganhamos brindes, flores e chocolate para as mulheres, comida gostosa antes do embarque. A viagem começou bem. A duração da viagem foi de 10 dias. Chegamos de madrugada na capital Cairo. Ficamos 3 dias por lá. Depois pegamos um avião para a cidade de Aswan. Ficamos 2 dias. Fizemos um bate-volta para Abu Simbel e em seguida pegamos um cruzeiro que passou por Con, Ombo e Edfu para chegar em Luxor. Outros 4 dias e voltamos de avião para o Cairo para pegar o nosso retorno a Lyon. No primeiro dia, os passeios foram após o nosso almoço, que na verdade foi um baita café da manhã no nosso hotel, lá pelas 10 horas, porque para os egípcios o almoço pode ser lá pelas 16. Visitamos o Museu do Cairo, bem próximo ao nosso hotel. Museu que conta toda a história da civilização egípcia. Depois fomos observar o fim do dia na Torre do Cairo. Era sábado, então não estava muito movimentado. Por falar nisso, por conta da religião oficial do país, lá a sexta-feira deles é o nosso domingo. E o domingo deles é a nossa segunda-feira. Isso é bom saber porque na sexta-feira algumas coisas podem estar fechadas. Nesse museu estão alguns dos objetos encontrados na tumba de Tutancâmon, o jovem faraó que ficou famoso porque a tumba dele ficou intacta até o seu descobrimento, há exatamente 100 anos atrás. Com isso, os objetos estavam preservados todos lá. O museu é imenso, conta a história desde os períodos pré-dinásticos até o final das dinastias, nos primeiros séculos da nossa era, após Jesus Cristo. Algumas curiosidades do museu que nos chamaram a atenção. Acima, uma estátua de um faraó que deveria ter elefantíase, então as pernas foram também representadas maiores. No quadro abaixo, um retrato de uma família da época. Como o marido era anão, ele sentou de pernas cruzadas ao lado da esposa e os filhos representados abaixo dele. Tudo isso para disfarçar sua característica física. Por fim, a estátua de um faraó que foi esculpida em uma pedra tão dura que foram usadas ferramentas em diamante para isso. Já pensou? Coisa para poucos, né? Aí você começa a perceber a grandiosidade dos faraós e dessa civilização. Terminamos o dia na Torre do Cairo. O Egito é cortado pelo rio Nilo e toda a história aconteceu nas suas margens. O lado do nascer do sol, o Oriente, é o lado da vida. Nesse lado, o deserto é arenoso, onde as pessoas tinham suas moradias e plantações. Nesse lado também estão os templos. O lado do pôr do sol, o Ocidente, é a morte. Nesse lado, o deserto é rochoso, de granito, e lá estão os cemitérios, as tumbas, os templos funerários. As pirâmides também estão no lado do pôr do sol, pois são os túmulos dos faraós. Isso durante um determinado período da história. Depois passaram para as tumbas em Saqqara e lá em Luxor uma nova forma de enterrar os faraós. Curiosidade: em Lyon estava a quase 0 graus e no Cairo em torno de 25 graus Celsius. Isso em menos de 24 horas. Essa é uma foto do topo da Torre do Cairo, que fica numa ilha. É possível ver os dois lados do rio. Sim, a visibilidade é normalmente essa: areia e poluição. O Mário disse que viu as pirâmides no meio de tudo isso. Eu não vi nada. Será que foi uma miragem? Começamos o segundo dia cedinho. No início do dia é tudo mais tranquilo. Para chegar nos lugares, há menos pessoas. Seguimos para a cidade de Mênfis. Visitamos um pequeno museu, onde o destaque é uma imensa estátua de um dos faraós. Depois fomos para Saqqara, onde estão as mais antigas pirâmides e o local de escavações atuais. Visitamos uma tumba de um sacerdote, membro da elite. As pinturas estão lá até hoje, incrível. E a pirâmide de Saqqara, que no início eram feitas em estágios. Seguimos para terminar o passeio no complexo de Gizé, o ponto alto do Cairo. Impressionante as pirâmides, não dá para falar outra coisa. Nós deveríamos ter ficado mais tempo lá, contemplando.
Aproveitamos para almoçar dentro do complexo, num restaurante com a vista da foto principal. E finalizamos o tour visitando a Esfinge, que é uma guardiã, que ao contrário das demais construções, ela foi esculpida num bloco único. Na verdade, surge de um imprevisto. Um grande bloco de granito no meio do caminho entre o templo funerário e a pirâmide. Agora uma panorâmica das pirâmides. No complexo temos 9 pirâmides. As 3 maiores, Kelps, Khafre e Miquerinos, e ao lado de cada uma, pirâmides menores para as esposas e familiares. A Esfinge fica na entrada do complexo, e dela até Kelps tem uma estrada especialmente construída para levar o faraó do templo funerário, onde era preparado, até a sua pirâmide. Cada faraó começava a construir sua sepultura, pirâmide ou tumba, quando chegava ao trono. Bem legal, não é? Parabéns, você é faraó, vamos começar a construir a sua sepultura. No período das pirâmides, o avô, Kelps, fez a maior de todas. O filho Khafre fez a segunda maior, mas revestida em mármore branco. Seria a mais impressionante de todas. Daí veio o neto, Miquerinos, mais humilde, e construiu a sua. Será que vem daí o ditado popular, vô rico, filho nobre, neto pobre? Último registro do dia: as 2 maiores pirâmides e a Esfinge. As ruínas na frente são das instalações funerárias. Ali preparavam o corpo do faraó por 70 dias para ser levado para sua pirâmide. Detalhe: cada faraó tinha sua instalação funerária exclusiva e depois não era mais utilizada. Esse foi o dia mais impressionante. O complexo de Gizé justifica o título de Tesouro da Humanidade. O terceiro e último dia no Cairo começou com a visita a uma mesquita, a Mesquita de Alabastro, com bastante simbologia na arquitetura, muito bonita. 80% da população se diz muçulmana, então tem mesquita para todo canto. Elas são sinal de agradecimento de uma pessoa por conquistas, por isso tantas. Nem todas possuem uma programação regular. Depois fomos ao Museu dos Faraós. É onde estão os objetos dos períodos históricos e principalmente as múmias dos faraós. Os registros fotográficos eles são proibidos na maior parte do museu. Segue o registro dos instrumentos de medição que auxiliavam nos projetos arquitetônicos. Seguindo em frente, visitamos o bairro cristão do Cairo, o bairro Copta. São ruelas e corredores entre as construções. No meio dessa confusão, uma igreja ortodoxa, os cristãos do Oriente. No porão da igreja, visitamos o que dizem que foi a casa da família de Jesus, enquanto estiveram no Egito durante a fuga da perseguição do rei Herodes. Aqui um parênteses. Todas as estátuas dos faraós elas são iguais ou muito parecidas, então o guia falava que dá para saber qual é o faraó, pois tem o nome gravado na estátua. Aí um turista espanhol perguntou: mas onde está escrito que foi aqui que a família de Jesus se escondeu? Então, se é verdade, fica para cada um decidir, né? Para terminar o dia, um lanchinho típico num restaurante do mercado público para os turistas do Cairo. Sim, muitas compras no Cairo. A todo momento estão vendendo algo. Saímos do Cairo meio mal. Apesar dos museus, das pirâmides, o trânsito é caótico, muita buzina, confusão, sujeira, poluição e extrema pobreza. Lamentamos muito que uma civilização tão rica e inteligente tenha chegado a esse ponto. Alguns registros, vamos chamar de curiosos. Primeiro, em cima dos prédios inacabados, sim, porque se eles terminarem, tem que pagar imposto. Então, a grande maioria fica em obras eternamente. No terraço, existem criações de pombos para alimentação. Embaixo, uma vista do mercado não turístico, um exemplo do caos. Depois, ao lado, um cemitério habitado. É a Cidade dos Mortos. Se estende por mais de 10 quilômetros ao lado de uma rodovia. Oficialmente falam em 1 milhão de habitantes. Já a imprensa fala em 2 milhões, vivendo irregularmente. Detalhe: o cemitério continua em funcionamento. Então, quando o proprietário do túmulo precisa enterrar um familiar, ele vai lá e diz para os moradores darem um tempo na ocupação e enterra o seu familiar. E por fim, tudo é gorjeta. Qualquer coisa tem que molhar a mão. Até na igreja tinha uma caixinha de Jesus Cristo pedindo gorjeta. Bem, vamos em frente porque os próximos destinos seriam os mais espetaculares. Agradecidos pela oportunidade de conhecer essa maravilha da humanidade,
Só estando lá para ter noção dessa grandiosidade. Mas o mais legal de tudo, muitas outras descobertas nas próximas paradas. Sim, para nós as pirâmides não foram o mais impressionante dessa viagem. Por isso, até o próximo episódio. Ô Mi, será que a gente tá atrasado? Como assim? Atrasado? Atrasado para quê? A gente já não deveria ter iniciado a nossa sepultura?